Vamos lá, galera. A gente parou aqui nesse, né? E agora nós vamos ter uma observação em relação aos serviços que são significantes. O que é que a gente tem que observar? O que é que o CPC lá nos diz? Olha só, pode ser difícil determinar se os serviços de apoio são ou não tão significativos para que uma propriedade não se qualifique, tá, como propriedade para investimento. Por exemplo, aí ele vai dar aqui para a gente o exemplo: o proprietário de hotel, por vezes, transfere algumas responsabilidades a terceiro sobre contrato de gestão. Quer dizer, eu transfiro a gestão toda para um terceiro e vou, né, ficar de boa na lagoa, alguém vai administrar para mim. Aí o que é que o próprio CPC vai me dizer? Olha só, os termos de tais contratos podem variar, ou variam amplamente, beleza. Em um extremo, aí uma hipótese extrema, pode acontecer? Pode. Por isso que ele está dizendo, mas mesmo assim ele já coloca como uma hipótese, né, mais complicada de incorrer. Mas vamos lá, ele diz: a posição do proprietário pode, em essência, ser a de um investidor passivo. Pronto, matamos a pau agora. Então ele está dizendo que na posição de investidor passivo, onde simplesmente eu deixo meu capital, estou pagando o cara de gestão, né? Não estou me expondo, tudo fica pela responsabilidade daquele contrato de gestão que está dando talvez poder total ao gestor, e eu estou de boa na lagoa. É como se eu só tivesse mesmo, né, sendo o investidor daquele negócio que é meu, né? É uma coisa engraçada. Mas vamos ver o que? Outro extremo. Então, no outro extremo ele diz: o proprietário pode simplesmente ter terceirizado funções do dia a dia, embora ficando com significativa exposição aos riscos de variação dos fluxos de caixas gerados pelas operações do hotel. Quando a gente chega nessas situações extremas, tá, onde eu vou transferir a responsabilidade para terceiros, né, aí o julgamento aumenta para saber se isso é um negócio meu, aquela propriedade é realmente de uso, tá? Ou se a propriedade ela é o quê? Ela é uma propriedade de investimentos. Então, quando chega nessas situações extremas, a avaliação do serviço significativo já não é tão fácil como nas situações anteriores que nós vimos no vídeo anterior, né? Lá ficou muito bem tranquilo, muito bem definido o que seria, né? Ele diz que se é hotel e esse hotel é administrado pelo proprietário, né, fica tudo a cargo dele, a situação do hotel. Então, esses serviços eu considero significativos, logo, isso daí, né? Isso daí não pode ser considerado propriedade para investimento. E ele dá uma situação onde os serviços não são significativos, porque é serviço de segurança, manutenção, coisas simples, e aquilo se configura, né? Ou aquele empreendimento se configura como o quê? Se configura como propriedade para investimento. Então a gente precisa ter cuidado. Neste ponto de vista aqui que ele está dizendo o investidor passivo na primeira situação, então você está vendo que essa propriedade acaba sendo, né, mais propriedade para investimento do que propriedade para uso. Na outra, ele está terceirizando função do dia a dia, por exemplo, né? Aí, mesmo assim ele terceirizando, ele ainda está muito exposto, né, aos riscos. Aí você já pode dizer que são operações de hotel mesmo e que você está ali na situação de proprietário, tá? Tendo que aplicar não o CPC 28, tranquilo? Mas o 27, tá certo? Então você está vendo aí que as situações ele coloca, mas ele está colocando posições extremas, tá certo? O que é que nós vamos ver agora aqui, ó? Outra observação. Tudo é julgamento. Então pense contabilidade hoje como se você fosse um grande juiz, não um juiz jurídico, mas um juiz contábil onde você precisa observar procedimentos técnicos e aplicá-los. Aí por isso que ele já coloca lá, ó, é necessário também julgamento para determinar se a aquisição da propriedade de investimento é uma aquisição de ativo, grupo de ativos ou combinação de negócios. Combinação de negócios, lógico, alguns não viram ainda, vão ver mais à frente. O que seria combinar negócios? Combinação de negócios é quando eu adquiro de um terceiro a sua propriedade total. Eu aglutino aquilo ali. Tá? Então ele pede para que seja julgado
se nessa aquisição dessa propriedade para investimento, isso tem uma relação com a combinação de negócios. Porque você pode estar adquirindo, né, todo o negócio, você ali você não está só adquirindo a propriedade para investimento, não só o edifício em si, mas toda a empresa, todo o conglomerado ali econômico, né, que você está adquirindo, no caso essa grande empresa ou essas várias empresas, tem que ter cuidado, porque se você, né, estiver fazendo parte de uma combinação de negócios, o CPC 28 não pode ser aplicado, vai ser aplicado o que? O CPC 15, que trata exclusivamente disso daí. Aí, ó, deve ser feita referência ao CPC 15 para determinar se é uma combinação de negócios. Os 27 a 14 desse pronunciamento discutem se a propriedade é propriedade ocupada pelo proprietário ou propriedade para investimento, e não para determinar se a aquisição da propriedade é uma combinação de negócios que está definido aonde? No CPC 15. Então, determinar se essa transação específica atende a definição de combinação de negócios, tal como lá no ou como está definido no CPC 15, e inclui uma propriedade para investimento, tal como definido no pronunciamento, requer aplicação separada de ambos os pronunciamentos. Então, é isso que eu estou aqui, né, averiguando. A gente precisa entender se é uma combinação propriamente dita ou se existe nessa combinação de negócio uma aglutinação também de uma propriedade para investimento para que seja aplicado no todo o CPC 15, mas também o CPC ou os CPCs específicos disso daí. Aí ele faz menção à revisão ao CPC 06, que ele fala de arrendamento mercantil, que traz situações referentes a isso. Então você está vendo aqui que nós temos que ter cuidado com os casos específicos das aquisições das propriedades para investimento para saber se isso faz parte do que? De uma combinação de negócio. Então, gente, você está vendo que o CP6, né, ele é um pouco cansativo a sua leitura, mas ele é autoexplicativo. Agora, tem que ter paciência para ler, porque tem itens que você tem que ir no anexo, volta. É uma leitura um pouco cansativa, por isso que muita gente não gosta muito de ler, prefere que alguém explique, eu já deixo um slide preparadozinho para visualizar melhor. Mas você está vendo aí que eu preciso ter cuidado, se os serviços são significantes ou não, se a propriedade está dentro de uma combinação de negócios ou não, se eu consigo separar para saber qual vai ser o CPC que será aplicado no caso concreto. Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Aí vamos lá, outra observação, eu adoro observação, né? Em alguns casos, a entidade possui propriedade que está arrendada e ocupada por sua controladora ou por outra controlada. Aqui, galera, a gente já está avançando um pouco nos investimentos. Se você tem dúvida, vai lá nos vídeos referentes a coligadas e controladas e dá uma lida nisso aqui para você entender o que significa controlada e coligada ou controlada. Então o que é que acontece? A gente precisa ter um certo cuidado, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está falando de investimentos dentro dessa perspectiva, tá certo? Saber se existe nessa relação controladora ou controlada. Porque olha só, olha o que é que ele vai dizer para mim. Se tiver na relação, quer dizer, a entidade possui essa propriedade arrendada e ocupada por uma controladora ou controlada. Veja só, existe a relação entre controlada, né, controlada e controle, né? Quem é controlada e quem é controlador, né? A relação, se existe uma controlada é porque existe um controlador. Aí veja só o que ele vai me dizer. A propriedade não se qualifica como propriedade para investimento nas demonstrações contábeis consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. O que é que ele está querendo dizer? O que é o balanço consolidado? Gente, balanço consolidado é quando eu somo os balanços dos grupos das empresas que investem em si. Principalmente, né, via de regra, as controladas são aquelas empresas que outras empresas têm mais de 50% do capital votante. O que é que acontece? Há uma obrigação do balanço consolidado. O que é o balanço consolidado? Somar todas essas empresas, tá? Soma-se todas essas empresas. Na soma de todas as empresas, o que é que acontece? Eu vou formar o grupo econômico. Eu formo o grupo econômico e o grupo econômico, tá certo? Vai ser considerado uma empresa.
apartada, como se fosse uma outra empresa, mas é a soma da empresa A, B, C, D. Aí eu chamo isso aqui, essa soma, de balanço consolidado. O que é que ele está dizendo para mim? Mesmo que no balanço individual da controladora ou da controlada, a relação dessa propriedade ocupada e arrendada tem a ver com a controladora controlada, seja lá o qual das duas, né, tenha essa propriedade, ou que esteja sendo ocupada por uma delas. Quer dizer, existe o arrendador e o arrendatário, né, ou é a controladora ou é a controlada, é uma relação já dentro do próprio grupo de investimentos. O que é que ele está dizendo? No balanço consolidado, quando eu somar os balanços consolidados, quando eu somar todos os balanços consolidados, o que é que ele está dizendo? A propriedade não se qualifica como propriedade para investimento nas propriedades, né, nas demonstrações contábeis consolidadas. Por quê? Porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo. Entendeu? Eu não vou, mesmo que de forma individual, isso seja uma propriedade para investimento, no grupo, tá certo? Lá no grupo, tá certo? Lá no grupo eu não vou tratar assim. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma reclassificação, provavelmente a reclassificação vai lá para o imobilizado, tá certo? Isso vai trazer grandes consequências? Não. É que no balanço consolidado, tá? Nesse balanço consolidado, eu não vou tratar como propriedade para investimento. Só isso. Tá certo? Mas aquele bem vai estar no grupo? Sim, o bem vai estar no grupo, mas eu não vou qualificar isso como propriedade para investimento. Só isso. Aí ele diz o seguinte, mas vamos, ó, tem a condição. Porém, da perspectiva da entidade que a possui, tal propriedade para investimento, se satisfazer a definição do item 5, será o quê? Propriedade para investimento. Por isso, aí o que é que ele diz? O arrendador trata a propriedade como propriedade para investimento nas demonstrações contábeis individuais. Pronto. No consolidado não será propriedade para investimento, será requalificado ali provavelmente como imobilizado, porque essa vai ser a perspectiva, porque faz parte do grande grupo, é como se ninguém tivesse alugando. É como se você não tivesse alugando. É como quando eu consolido, é como se todas aquelas empresas fossem uma empresa só. O grupo econômico se comporta como uma empresa, então como é que eu alugo para mim mesmo? Não tem como eu alugar para mim mesmo. Então, a recomendação é que aquilo não será propriedade para investimento, tá? Para o grupo, mas de forma individual, ele está dizendo, não, de forma individual não. Nas demonstrações contábeis de cada, né, da empresa A, B, C, D, que estiverem fazendo parte, né, dessa questão de controladoras e controladas, quando tiver o consolidado, quando eu estiver falando das demonstrações individuais, não. Aí as demonstrações individuais muda-se a perspectiva. Entendeu? Muda-se a perspectiva. Por que muda-se a perspectiva? Porque aí você já não vai mais, né? Tá preocupada com o grupo, mas você está preocupada com o seu balanço individual. Individualmente, você já pode dizer o seguinte: é propriedade para investimento. Tranquilo? Então, beleza. No grupo vai ser retirado, né? Vai ser retirado de propriedade, fica ali como imobilizado, tá certo? Quando é individual, permanece como individual como? Como propriedade para investimento, já que a finalidade é essa mesmo, tá certo? Ótimo. Qual é outro ponto importante, né? Que a gente já vem discutindo, eu só tenho mais alguns segundos, eu vou falar bem rápido. O reconhecimento. E o reconhecimento ele vai me trazer mensuração. Então, propriedade para investimento deve ser reconhecida como um ativo quando e apenas quando todas as características de ativo. Primeira delas, for provável os benefícios econômicos associados à propriedade para investimento, fluirão para a entidade, quer dizer, a entidade vai receber realmente, né? E o custo da propriedade para investimento possa ser mensurado confiavelmente. Imobilizado é assim, intangível é assim, propriedade para investimento é assim. Então você está vendo que os custos têm que ser confiáveis. Então, gente, para os próximos slides a gente vai falar de mensuração, tá certo? Eu vou parar aqui porque eu só tenho aí mais 30 segundos, aproximadamente, e o nosso próximo vídeo nós já iniciaremos, né? Desculpa as gaguejadas de vez em quando, porque isso tudo aqui é improvisado, tá? Mas os nossos próximos slides a gente vai falar de mensuração e das contabilizações. Valeu, galera, até o próximo vídeo.